Sou Social, podcast que fala do social de Caxias do Sul, aqui na X-Play TV. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando hoje um especial sobre uma das entidades que é a das mais abnegadas aqui em Caxias do Sul, que tem 65 anos de história. Vamos falar sobre a APAI. E para falarmos sobre essa grande instituição e de toda a trajetória, de tudo que ela realiza para o social de Caxias do Sul, estamos recebendo aqui numa mesa muito linda, cheia de mimos. A gente vai falar um pouquinho disso, do tradicional calendário também da instituição. A gente está recebendo a presidente Bernadette, seja muito bem-vinda. Obrigada. Também estamos recebendo a Ali Vergani, que é a vice-presidente. Seja bem-vinda, Ali. Olá, bom dia. Hoje eu estou de vice-presidente acompanhando o Portela aqui em mais um podcast. Que chique, né? Que chique, Ali. E também a nossa querida Simone, que é a psicóloga da APAI. Seja bem-vinda, que está debutando em podcast hoje. Isso, meu primeiro podcast. Então, a regra do podcast é essa. A gente está em volta de uma mesa, entre amigos, conversando sobre coisas que realmente fazem sentido para as nossas vidas. E mais ainda nesse momento da APAI, onde com 65 anos de idade, nessa comunidade aqui, é tão importante. Eu vejo pelos olhinhos de vocês, né, que a APAI, ela faz parte da vida de vocês. Então, a gente veio contar um pouquinho a vida de vocês com a vida da APAI. Então, esse é o nosso tema a partir de hoje. Berna, começando com a presidente, né? O que a APAI mudou na tua vida? Você que a gente falava aqui, né? Tem uma atuação também muito presente aí há muitos anos na APAI. O que ela mudou para ti? Vamos dizer que eu me tornei uma pessoa muito melhor desde que eu estou lá na APAI. Depois que eu me aposentei, já há 20 anos, mais ou menos, né, me convidaram para fazer parte do grupo da APAI para, na realidade, separar notas fiscais no programa da Nota Fiscal Gaúcha. Foi assim que eu fui primeiro lugar para lá. E assim, me encantei com a atividade, porque no primeiro momento eu achei que eu não saberia fazer nada, mas eu descobri que a gente pode fazer muito desde que a gente queira fazer, né? E assim, me mostrou um outro lado da vida. Quando a gente acha que tem problemas, quando a gente vai na APAI, a gente descobre que os nossos problemas são muito pequenos, que a gente também pode se doar para as outras pessoas e fazer um trabalho voluntário, pode doar esse tempo e seu conhecimento por um prol para a APAI, no meu caso, para a APAI, né? Que é uma entidade que está há 65 anos na comunidade de Caxias fazendo esse trabalho, com a ajuda de muitos colaboradores, a Ali, que é minha parceira junto na APAI, e os funcionários que também fazem um bom trabalho, senão não teria razão de nós estarmos lá. Vamos ouvir também da Ali, como é que é a tua chegada na APAI, o teu trabalho na APAI? A minha chegada na APAI foi quando eu tive meu primeiro filho, né? O Fabian. Mal eu sabia que ia estar na APAI, né? O Fabian nasceu e a gente foi descobrir que ele era especial a partir do 7º mês de vida. Ele teve vamos dizer, uma vida normal, né? Até que se esgotaram as possibilidades de um colégio normal, de uma sociedade normal. E aí eu vim conhecer a APAI através do Fabian. E logo depois disso, como a gente se torna apaiana de coração, a gente acaba fazendo serviços para a comunidade em volta da APAI. Mas num belo momento, a presidente de um outro ano, a Fátima estava presidente, né? A Fátima Randon estava presidente. E me convidou para trabalhar voluntariamente na direção da APAI. Aí que eu entrei como vice da Berna. E aí sim eu acabei conhecendo a grandiosidade desse trabalho. Porque até que tu é mãe de uma criança especial, a gente enxerga de uma forma. Mas quando tu tá lá na ponta, fazendo por todos, é bem diferente. Então, a minha história da APAI era predestinada no primeiro filho, na primeira gestação. Simone, e a tua atração pela APAI, como é que foi esse teu trabalho com
A Simone era aluna. Já começou. A história da Simone é essa. Ela era aluna, ela se especializou, virou psicóloga. Ali, tu também, Ali. Aí, a gente, quando conheceu a Simone, contaram essa história pra Olha nós. só. Então, Poxa, tem que agradecer essas amizades. É verdade. Tu vê como o pai fez bem pra mim, né? Com Tô certeza. arrepiada, porque tu evoluiu bem. Isso é uma piada interna, é uma brincadeira das pessoas. Porque eu tenho uma fama de ser uma pessoa super descoordenada, atrapalhada. E aí É o só pessoal, fama. o pessoal sempre me apresenta assim, a Simone era aluna, foi evoluindo e foi progredindo. Bom, eu sou psicóloga de formação, eu fiz uma especialização em Porto Alegre de transtornos do desenvolvimento no Lídia Coriá. E eu também tenho uma história na PAI de Nova Petrópolis, né? A minha vida dentro da PAI começou em Nova Petrópolis. Olha que legal. Aí, ali, eu conheci uma pessoa que me indicou para trabalhar na PAI de Caxias. E durante um período, eu fiz um trabalho concomitante na PAI de Nova Petrópolis e de Caxias. Então, aí começou realmente uma grande paixão. E quem me conhece sabe, né, que eu sou realmente apaixonada pelo trabalho da PAI. É um trabalho que eu acredito muito. Respeito, porque a gente sabe tudo que demanda desse trabalho. Nossa clientela praticamente é uma clientela carente, que necessita muito de informação, de acolhimento, de atendimento. E nós estamos lá para isso, né? Então, eu sou apaixonada, eu gosto demais do que a gente desenvolve lá. Como a Berna falou antes, nós somos uma equipe. Ninguém faz absolutamente nada sozinho. Se a PAI hoje está nesse patamar, é porque muitas mãos trabalharam nesse sentido, né? Tanto os funcionários, quanto os colaboradores, familiares, usuários. E estamos aí há 65 anos, né? Em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e as suas famílias. Falem um pouquinho, meninas, do trabalho da PAI. Porque para vocês é óbvio, vocês estão lá dentro e trabalhando, mas para o pessoal de fora entender como que é o trabalho da PAI, como que funciona a PAI por dentro. Por dentro. Então, ela tem três segmentos. A de educação, que segue os mesmos patamares em qualquer escola. Certo. A da saúde, que nós priorizamos os bebês até 7 anos, que é o que nós podemos atender, não que os outros não necessitem, mas a estrutura física e econômica da instituição só contempla isso, né? E as unidades referenciadas que atendem à assistência social. Então, são esses 3 segmentos que nós atuamos, né? E sempre o atendimento junto às suas famílias. Não é só o usuário que vai lá o que precisa, a família junto. Então, sempre multiplica o número. Hoje, a gente atende em torno de 470 famílias, usuários e suas famílias, né? E a gente tem, Portela, uma política de acolher a todos, assim, né? A gente sempre divulga muito isso e trabalha isso com as nossas equipes. Ninguém que chega até a PAI vai sair de lá sem um atendimento, um acolhimento, uma escuta e uma orientação. Então, toda a nossa equipe é preparada e é trabalhada nesse sentido, de que todo mundo que procura a PAI, ela vai ser recebida e vai ser acolhida. Se for um caso, por exemplo, que não é específico para o nosso atendimento, seja saúde, educação ou assistência, nossa equipe vai encaminhar para algum outro recurso na comunidade. Mas o fato é que essa família vai chegar, vai ser acolhida, vai ser atendida na sua demanda, permanecerá conosco ou será encaminhada para um outro recurso. Isso é uma bandeira das APAIs. E, junto com isso, nós temos um trabalho muito focado na autonomia, na independização e na qualidade de vida dos nossos atendidos. A gente tem que desmistificar aquela ideia de que, ai, coitadinho, ele não caminha. Ai, querido, ele não consegue frequentar uma escola normal. Não, a gente tem que desmistificar isso. A gente tem que olhar para eles dentro das suas capacidades e particularidades. Todos eles têm potencial. Se não tiver um potencial intelectual para se alfabetizar e seguir nas séries curriculares, ele certamente vai ter um potencial na arte, no esporte, em alguma coisa dele, que é específico dele. Então, a gente tem que olhar para eles
como indivíduos nas suas particularidades e trabalhá-los para que se independizem e tenham autonomia na medida do possível. Né? A gente sabe que nem todos conseguirão atingir um patamar de independização, mas é a bandeira das APAES. Eu que conheci um pouquinho assim após a APAE, não entrei há muitos anos lá, eu fiquei impressionada quando eu entrei na estrutura da APAE. Né? E para quem não conhece, eu sugiro que possa fazer uma visita na APAE, porque é lindo, porque a gente tem uma escola com salas decoradas, lúdicas, um espaço seguro para eles. Não tem escada, não tem perigo. A gente que é mãe de especial cuida muito isso, né? Então, a parte da escola, assim, é uma família. Eu já estive presente entrando nas salas de aula, nas salas de AVDs, que são as atividades da vida diária. Tem lá o salão de beleza, tem a manicure. Então, isso que a Simone falou, realmente isso lá acontece, né? Tem toda a parte do refeitório, onde eles ganham a refeição. Então, para quem não conhece na prática, eu como mãe digo, tudo eles têm lá, mediante a projetos que se encaminha e vem recursos, mediante a doações, até de alimentos, de roupas, de... material escolar, higiene. Então, a APAE ela é muito organizada, muito limpa, muito cuidado, o prédio. Eu falo isso porque sou mãe de um apaiano, não estou na direção por acaso. Eu estive lá antes conhecendo. E a parte dos atendimentos dos especiais, que é o caso do Fabian, né, do meu filho. Então, lá tem a fono, tem a psicóloga, tem o fisioterapeuta, tem uma equipe toda pronta, especializada, que realmente te acolhe e dá um encaminhamento para o teu filho. Então, tudo isso que a Simone falou, na prática, realmente lá acontece. É lindo o trabalho que eles fazem. É grandioso. E assim, ó, eu já tive o prazer também de fazer um programa lá, ter apresentado um pouquinho sobre as atividades. E a evolução das crianças, o acolhimento dos pais e a satisfação que a gente tem é visível aos olhos. É isso que eu falei, que nem, por exemplo, aquelas famílias que não têm recursos, assistente social encaminha, ou para programas sociais do governo. Então, se eles têm desconhecimento, a assistência social encaminha para que elas recebam esses recursos, que para nós, às vezes, é simples, até um vale-transporte, ou a Bolsa Família, ou um vale... Tudo isso as nossas assistentes sociais encaminham para aqueles que têm os direitos, né? Tem aquele programa Menor Aprendiz da escola, que a gente vê os alunos da APAE que estão lá no Zafari. Mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Então, assim, a gente gostaria que todos fossem para o mercado de trabalho. Alguns não podem, uns as famílias não querem, mas aqueles que podem e as famílias permitem, a gente encaixa e manda para o mercado de trabalho e eles alçam voos, né? Aquilo que a gente fala sempre, né, Berna, de cidadania, né? A gente sabe que para uma pessoa se tornar cidadão, ela tem que ter direitos e deveres, né? Então, com só direitos... Não funciona. Não funciona. E só deveres também não. O que a gente busca com eles e com as suas famílias? Que eles tenham direitos e deveres. Quando a gente busca uma vaga no mercado de trabalho para uma pessoa com deficiência, a gente não busca uma vaga onde ele só receba o seu salário. A gente busca uma vaga compatível com as habilidades dele, onde ele possa executar aquela tarefa. Se ele não tiver uma capacidade intelectual que permita uma questão mais abstrata, nós vamos buscar uma vaga dentro de um perfil mais repetitivo, treinável. Mas ele vai ter que cumprir a tarefa dele. Entende? Então, assim, tem que ser bom para ele, tem que ser bom para a empresa onde ele está inserido. Nós nunca vamos olhar para o nosso deficiente achando que ele só tem direitos. Ele tem deveres. E isso que a Ali falou da escola, por exemplo, a escola, tanto a escola assistência como a saúde, mas a escola tem um trabalho muito focado nos direitos e deveres. Eles sabem os deveres deles, eles são cobrados para que eles cumpram com os deveres deles. Porque é assim que tu te torna cidadão, né? Então, é isso que a gente quer, assim, desmistificar uma ideia. Às vezes, as pessoas ligam para pai e dizem assim, a gente gostaria de ir visitar e ficar brincando com eles. Olha, eles até têm horários de recreio, ok, mas eles não vêm para pai para brincar.
né? Porque às vezes as pessoas têm essa ideia que é só recreação. Não, eles têm tarefas a cumprir, eles têm horários a cumprir, né? Então, dentro dessa linha, né, a lei de direitos e deveres. Com certeza. É um trabalho muito sério. É. É muito sério, é como qualquer outra escola, né? E isso foi o que me chamou muito a atenção quando eu fui realmente conhecer a estrutura, porque nós temos três estruturas, né, Berta? Três unidades. 3 unidades, mas eu fiquei encantada com a matriz, né, como se diz aqui na Avenida Júlio. A sede. A sede principal, ela é encantadora, né? Assim como as outras. O meu filho frequenta a primeira extensão, que é lá no Bela Vista. Também segue os mesmos padrões, numa estrutura menor, mas com todo o atendimento igual. Que legal. Né? Bom, e eu queria ouvir também de vocês histórias da PAI, desse período aí de cada uma de vocês, Nossa. né? E Deve ter agora tem- muitas histórias. Agora vocês vão olhar para o baú, para o caderninho de vocês, para a agenda secreta e vão contar um pouquinho aqui pra gente também aqui na X-Play TV. Simone, que já tá... Deixa eu pegar a Simone, então ela já tá assim, olhando pra lua. O que eu vou Ela falar? não sabe qual contar. Na verdade, são muitas histórias, Eu muitas, imagino. Portela, assim. Mas eu tenho especificamente uma Aham. que me marca e que me emociona. Ó, a pessoa é... Eu tô há muito tempo na PAI e a PAI me emociona muito. A gente tem um rapaz que foi para o mercado de trabalho há muito tempo atrás e que segue em mercado de trabalho. A mãe tinha um problema de saúde e o pai faleceu por questões de dependência do álcool. E esse menino foi encaminhado para o mercado de trabalho, foi trabalhar numa empresa de fiação. O que ele fazia lá? Ele separava os fios por cor, por tamanho, ou seja, uma atividade treinável. E quando ele recebeu o primeiro salário dele, ele foi lá na PAI me contar que ele tinha comprado um guarda-roupa para a mãe. Olha só. Então, na primeira folga que ele teve, ele foi lá na PAI contar que ele tinha comprado um guarda-roupa para a mãe. Então, não tem como não se emocionar. Porque a mãe era doente, não tinha condições de trabalhar, o pai tinha falecido. E ele passou a ser o provedor da família. E ele é só um caso, né? Assim como tem um outro que nas férias fazia plantão lá na PAI. A PAI fechada, uma época que a PAI tinha férias coletivas antes da mudança da legislação. A PAI fechada e descobriu-se que ele vivia lá na frente da PAI. Porque ele tinha tantas saudades da PAI que ele passava os dias lá. Eu me lembro do Mauro, que tinha que ir com a agenda e tinha que mostrar para ele que a PAI estava fechada. E mesmo assim, às vezes ele fugia e daí a vizinhança, isso já faz alguns anos, e ele fugia e ficava de plantão. Daí os vizinhos da PAI ligavam dizendo que ele estava por lá, mas assim... o Mauro tinha uma rotina, ele descia, ia ali perto do cemitério, tomava um cafezinho, mas a PAI dele era o ponto seguro dele, sabe? Então, tenho muitas saudades do Mauro. E assim, eu fui no aniversário dele de 50 anos com muita honra, né? Que legal. Mas agora ele já partiu, mas eu tenho boas lembranças Tem muitas dele. histórias. E um menino que esteve a vida toda junto com a PAI desde criança, né? Então ele chegou à idade adulta, completou 50 anos e agora já partiu, Apesar de que né? ele sempre dizia para nós que ele tinha 38. Ah, ele estacionou ali. Tu perguntava, Ele Mauro, era sábio. quantos anos tu tem? 38. Então, ele fez 50, fez 55, mas ele permanecia com O 38. Fábio tem 7. E ele dizia que ia ser médico, sabe? Mas o Fabian é o doutor Fabian também. Mas o Fabian tem 7 a vida toda. E, na verdade, Portela, assim, ó, se nós fôssemos falar... Todos eles têm uma história, assim. Sim. E a gente fica muito feliz de ver, acho que o Fabian é testemunha disso também, que eles gostam muito de estar lá. Eles gostam muito de estar lá.
Isso nos deixa imensamente gratas, porque assim, a gente trabalha para isso. Certo. Porque apesar deles serem cobrados dos horários, ou se eles fazem alguma coisa errada, ninguém fica passando a mão na cabeça deles. Eles são cobrados. Mas como é que eu posso definir isso assim? Eu acho que eles têm um entendimento de que lá dentro da PAI eles são respeitados. Eles são acolhidos. E são respeitados dentro das suas diferenças, dentro das suas particularidades. A gente bota eles, assim, na responsa, sabe? O ano passado, o Coral da Paz se apresentou no Pátio Ebre. E depois disso, a RBS chamou eles para gravar um vídeo de Natal, que foi algo, assim, espetacular pra gente. E eles foram à exaustão de tanto que ensaiaram, né, Ali? Eles ensaiavam. E aí a gente não podia dar água para eles, porque eles iam se apresentar e ia dar vontade de fazer xixi, então não podia dar água. Então, eles são cobrados também, não é só o oba-oba e brincadeira, né? Mas eles me cobram também. Beth, Bernard, quando que vai inaugurar o parquinho, sabe? Não, eles são ativos ali dentro do contexto da PAI. Que bacana. Tu, Ali, aí nessa tua trajetória com o Fábio, tu deve ter também cada história. Vamos nos emocionar muito hoje. Ontem o Fabian retornou à PAI depois de um longo período assim de adaptações de remédio, trocas de remédio, férias, fica em casa. Ontem foi o primeiro dia que eu retornei e levei ele, porque o dia dele é na segunda-feira. E eu tava com a Martina junto, ela foi acompanhar. E quando eu saí da PAI, tava eu e a Martina no carro. E eu lembrei do primeiro dia que eu levei o Fabian na PAI e contei para a Martina. E eu disse, filha, deixa eu te contar uma história do primeiro dia que eu trouxe o Fabian na PAI. E eu comecei a chorar quando eu comecei a contar a história para ela. Porque quando eu saí da PAI, na primeira vez que eu larguei o Fabian lá, eu saí chorando. Eu fui sozinha levar ele. E eu pensava assim, meu Deus, olha onde eu estou com meu filho. Depois de tantos anos levando ele para o colégio. Sim. O colégio não tinha mais acolhimento para ele. E eu saí de lá assim como se fosse uma coisa ruim naquele momento. Mas é normal essa reação. Né? Eu assim, olha onde é que eu tô com ele. Em que casa eu estou, né? Que lugar. E tô deixando meu filho aqui. E para mim aquilo era um sentimento estranho, dolorido. E agora eu saio de lá. Eu tenho a mesma emoção e dizendo assim, eu disse até para Martina, filha, graças a Deus a gente tem a PAI para deixar o Fabian. E eu chorava ontem dizendo isso para ela e sentindo aquela mesma emoção, mas de uma coisa boa. Positiva. Sem dor. Sem dor. Tu falou certo. Sem dor. Dele estar lá, ele chegou feliz. Quando ele viu os colegas, ele abraçou e beijou todos, né? E realmente, assim, ó, graças a Deus a gente tem uma PAI para poder levar nossos filhos. E hoje, pela manhã, no café, o Fabian estava tomando café comigo e com o Fabiano. E ele estava mostrando os trabalhinhos que ele tinha feito para mim, que eu pedi um presente. Ele trouxe 2 trabalhinhos. E um eu dei pro Fabiano e um fiquei para mim. E eu disse assim, Fabian, que bom que tu pode ir pra PAI até tu fazer 50 anos. Que bonito. Vocês entenderam, né? Porque Sim. lá é um acolhimento para qualquer idade, para qualquer um. Sim. Então, assim, que bom que ele pode ir até os 50, que não tem aquela limitação, né? De colégio. E tu sabe... Ai, perdão. Eu te ouvindo assim, me dá uma alegria tão grande. Por isso que eu vou lá, sabe? Por isso que eu sou voluntária da PAI. Para poder proporcionar para o Fabian, para todos que precisarem dos serviços da PAI, a gente poder ter recursos e ter espaço para acolher eles. Essa é a razão de eu ir lá. Vamos falar de recursos. Vamos falar de recursos. Mas antes disso, eu queria pegar só um gancho, Ali, porque é bem importante esse teu testemunho. Porque imagina outras mãezinhas também, né?
que muitas vezes precisam desse acolhimento, dessa orientação. Olha o que vocês falaram, gente. Às vezes a família, ela tá tão desorientada que ela não sabe nem como buscar o auxílio de uma passagem de ônibus para ir para a PAI. Então, olha que bacana o trabalho da PAI, que ela acolhe a criança, mas acolhe também a família. Né? Então, é muito bacana isso, né? Eu queria só complementar a fala da Ali, porque é muito significativo o depoimento da Ali. Sim. E eu queria dizer que é um sentimento absolutamente normal das mães que têm filhos deficientes, porque é uma ferida narcísica. Quando a família recebe no seu seio uma criança especial, deficiente, é normal esse sentimento, digamos assim, negativo, no sentido de o que eu faço agora, como é que eu lido com isso? Não era este o filho desejado. Isso é absolutamente normal. E é o que a gente tenta, Portela, falar para as famílias nesse momento de acolhimento, para que elas entendam que, com o tempo, elas vão acabar percebendo isso. Ter um filho especial não é um bicho de 7 cabeças. Demanda, sim, de um outro tipo de posicionamento diante da maternidade, da paternidade, mas com uma rede de apoio, seja a PAI ou sei lá, tem a rede de apoio particular também, todo mundo poderá ser acolhido e saberá como lidar. E nós, a PAI, estamos aqui na cidade de Caxias para acolher essas famílias. Então, que as famílias possam, sim, se permitir ter esse sentimento difícil no começo, mas que saibam que podem buscar ajuda. Viu como é bom ter uma Simone do nosso lado? Top, top. Tu viu como ela se especializou? Aí, ó. Sensacional. Agora vamos falar de recursos. Vamos falar de recursos. Porque para manter tudo isso funcionando, né, gente? Precisa de uma ajuda. E aí, qual que é a criatividade da PAI? Eu conheço aqui sempre... tem um na minha mesa, né? Aliás, esse ano, o meu eu doei também para um outro colega que veio aqui. E eu já tô de olho nesse para depois eu vou comprar aquele ali para ajudar. Já é seu. Mas eu tô vendo tanta coisa colorida, tanta coisa bonita. Contem um pouquinho dessa história aqui para buscar fundos aí para a PAI. Berna, conta do nosso projeto do Bazar, que tu é a encabeçadora lá. Na realidade, assim, que nem eu disse, eu fui para separar notas fiscais e captar... buscar, eu passava nas lojas, eu era Maria Sacoleira, né? Carregava as notas fiscais. Daí, quando mudou o sistema, já não mais manual, que passou de ser digital, que coloca o CPF direto na hora da compra, nós tínhamos o grupo da separação de notas. E, assim, no primeiro momento, a gente teve um luto, por não ter mais aquele programa para nós não nos encontrarmos mais. Certo. Daí eu disse, gurias, calma. Eu bati no telefone, ou no microfone que não era para bater. Sem problema. Eu disse assim, calma, vou pensar em alguma coisa. Eu disse, vamos fazer um bazar. E as gurias, nós somos 9 voluntárias do bazar, compraram a ideia, né? Então, assim, o que a gente buscou? O que tinha em casa... E a gente trouxe lá para a PAI e a gente vendeu os itens que a gente tinha em casa. Daí uma disse, mas eu não sei fazer nada. E a gente se descobriu que a gente sabe fazer muito. Quando Hoje a gente... eu já sei colocar botão, já sei costurar, já sei cortar, já sei fazer um monte de coisa já. Daí, então, quando Legal. você quer e tem um programa, uma definição, a gente se descobre. Daí o pessoal diz assim, tu é boa vendedora. Não, eu tenho uma excelente causa. Essa é a diferença. Essa é a resposta certa. Eu tenho uma excelente causa e tenho uma motivação para fazer isso. Claro. Então, esses são alguns itens. Eu escolhi o tema de Páscoa, porque é a nossa próxima... Data comemorativa. Data comemorativa, né? A PAI, ela tem um bazar que funciona lá dentro da escola mesmo, na matriz. Na sede. Na sede. E ela é aberta para qualquer um que queira lá visitar e comprar. A gente tem cartão de crédito, tem Pix, aceita Legal. dinheiro. E tem itens agora bem diversificados lá. A gente faz Páscoa, Natal, Halloween. Pro Dia das Mães. Dia das Mães, Dia da Criança, o que surgir. E umas ideias legais aqui, ó. Essa aqui é um porta-caixinha de bis. Aí, se tu quer, às vezes, presentear uma caixinha de bis...
e quer dar uma incrementadinha, olha o saquinho para colocar. Tem os panos de prato, tem... Esse aqui também, ó, é Pras tipo um crianças. ovinho. É um ovinho. Bota os ovinhos, enfeita a mesa, enfim, né? Então, o nosso bazar funciona a semana toda lá, né, Berna? Sim. E tá sempre disponível para quem quiser conhecer e ir lá. Pode também entrar no site, né, no Instagram da PAI e Instagram, olhar. Pai de Caxias do Sul, fanpage. Isso aí, A pode. gente posta toda hora os Isso. produtos, os itens. Tem lá o telefone, o contato, quem quiser encomendar, a gente também dá um jeito aí de entregar. Que bacana. São vários itens e, pelo que eu entendi, é temático, né? Tem o da Páscoa, do Dia das Mães, como vocês Sim. explicaram. E Portela são 9 voluntárias ainda. É isso que eu queria chegar. Né? Eu acabei sendo voluntária do bazar também. Às vezes eu chego lá e digo, chefa, o que eu faço, né? Porque ela é a chefe. A Berna é a manda-chuva. É a Isso aí. manda-chuva. Como é que foi dizer? Eu faço pouco, mas mando bastante, sabe? Eu tô vendo o resultado. Então. Senta lá numa mesa como essa, né? Cada uma com o seu material e ao redor tem todos os materiais de doação que a gente tem para escolher Feito com material de de doação. doação. Olha que Alguns a lindo. gente compra porque tem Sim. encomendas específicas. Certo. Sim. Mas com esse dinheiro do bazar, a gente repassa para a PAI e a PAI tem recursos para pagar algum funcionário ou comprar alguma coisa diferente para as crianças. A gente, quando criou, a gente criou uma meta que a gente... Porque, na época, nós não tínhamos recursos para pagamento da fisioterapia. Então, a nossa proposta é pagar um funcionário sempre de fisioterapia. E arrecadamos dinheiro desde então. Agora, eu acho que vai fazer 8 anos que nós temos esse bazar. E a gente manteve isso de repassar o recurso para pagamento de algum funcionário que não esteja contemplado nos termos de parceria e que esteja fora. E é um recurso que a PAI tem lá disponível quando ela precisa. Ou seja, tem um grande propósito por trás de todo esse lindo trabalho, né? Dessas mãos que ajudam aqui. E aí, contem para mim, vocês estão aqui. E como manter esse legado, manter essa chama acesa do voluntariado? O nosso programa, ele provoca essa pauta sempre, porque quem faz acontecer é o voluntário. Né? É o que faz a diferença, é o que mobiliza a comunidade, mobiliza as pessoas. Como é que vocês têm trabalhado o legado de vocês? Portela, antes de entrar nessa pauta, eu só queria comentar que a Simone fale sobre o projeto do calendário, que é outro recurso que a gente arrecada em função, em benefício da PAI. 17 anos, Simone, comenta Sim. aí. Está à venda ainda os calendários para quem Não, quiser. esgotados. Ah, esgotou? Sim. Esgotou? Esse ano... Só o ano que vem agora. Ó. Só ano que Parabéns, vem. isso aí. Que legal. Tanto que esse aqui, eu trouxe da minha casa e vai ficar pro Portela. Mas olha só. O projeto de calendários é há 17 anos, né? Simone? Esse projeto, essa edição é a 17ª. Esse ano agora, de 2023, nós vamos atingir a maioridade do calendário. Nós vamos trabalhar na 18ª edição. E ele tem aquilo que nós estávamos comentando antes, a ideia de trabalhar a inclusão social, mostrar a carinha deles, porque em todos os meses são nossos beneficiários que são fotografados. A gente todo ano escolhe um tema, né? Para poder colocar nas fotos. Então, esse ano a gente colocou assim, ó. Todas as profissões importam, porque vocês devem lembrar que na época da pandemia houve aquela polêmica do que era essencial, do que não era essencial. E sabe-se que todos os serviços são essenciais, se não para quem usufrui do serviço, mas para quem presta o serviço. Porque as pessoas precisavam trabalhar para se manter, para se alimentar. Então, a gente quis mostrar, através dessas imagens, que todas as profissões são importantes. E os nossos pequenos do setor de saúde personificaram, então, a padeira, o mecânico, o borracheiro, a professora, a médica. Simone, presta aqui que eu vou mostrar aqui na minha câmera e tu vai falando Não, aqui. e Ó. esse projeto é legal porque, assim, a gente procura sempre patrocinadores Vai para na criar fechadinha aqui, Moré. esse calendário. Olha o só nosso que legal. motoboy esse. Olha o motoboy da PAI aqui, ó. Sensacional. Então, essa edição já era, agora só... Essa edição já era. ano que Agora vem. nós vamos trabalhar. Eu conto com a parceria desde a primeira edição do fotógrafo Andrei Cardoso e do designer gráfico Estevam Concato, que são meus parceiros desde a primeira edição, trabalham voluntariamente na execução do projeto.
Como a Alice estava falando, a gente sempre busca cotas, apoio de empresas. Então, quem que já tiver interesse para a próxima edição, já está aberta as cotas. Pode entrar em contato conosco lá na PAI. A gente tem um custo alto com a impressão, então a gente precisa de um recurso para pagar essa impressão. O André e o Estevão trabalham de forma voluntária. Eu faço a parte da produção e da direção do projeto. Fala no mic. Eu tô fora do Não, o microfone. pessoal não te ouve. É que tu queria enxergar o Portela, né? Não, a gente tá se enxergando pelo quadradinho, que é um charme. Então, é um projeto lindo que reverte recurso para a instituição também e que tem esse objetivo de trabalhar a autoestima deles, a visibilidade deles e a questão da inclusão social. Gente, assim, ó, voltando ao objetivo esse, né, do voluntariado. É só R$10, mas não é porque é um calendário de mesa comum isso. Não é aquela história, às vezes as pessoas dizem, mas eu só uso calendário de celular. Não é esse o propósito, gente. O propósito é incluir eles, ensiná-los, projetar a imagem deles para outras pessoas e para a gente presentear, inclusive, alguém com um calendário e para a gente dar valor ao trabalho. É R$10 a venda de cada um, simbolicamente, há anos. Há anos. 17 anos. Mas vejam o propósito deste calendário. Então, aí é que tá. É o voluntariado que move e que tem um propósito por uma causa, como disse a Berna. Essa é a minha resposta da tua última pergunta. Não, que maravilhoso. E como trazer novos voluntários em cima desse trabalho? O desafio de vocês. O desafio é acreditar no trabalho e se identificar com o trabalho, né? Então, eu sempre digo, quando alguém quer doar alguma coisa, venha nos visitar. Porque se tu vier nos visitar, você vai se apaixonar pela PAI. Então, assim, e também pelo grupo. Eu garanto muito trabalho e muita risada também, sabe? É diversão também. Não, eu tô vendo aqui, né? Não, o clima não é de luto, de... É um clima super pra cima. Todo mundo lá é muito feliz. Que legal. Né? Todo mundo é muito feliz na PAI, né, Simone? Total. É uma festa. A gente trabalha e é que a receptividade é muito boa, né, Portela? Assim, eles são muito autênticos. Eles são puro afeto, eles são verdadeiros. Então, o que a gente recebe deles é imensurável. É imensurável. É imensurável. Eu quero falar também sobre as voluntárias, que além das voluntárias que vão lá fisicamente nas quartas-feiras à tarde, tem as voluntárias anônimas, que doam os tecidos, que doam, às vezes, os trabalhos que elas fazem. E Berna, tu quer... Manda. Tem crochê de voluntária, tem bijuterias, tecidos. Então, tudo isso é uma rede que não aparece lá na PAI, mas faz a diferença. E esse trabalho se apresenta assim porque nós temos muitos parceiros também. Tanto no bazar como em outras ações, né, Portela? Porque a gente também tem no ano, dentro do nosso calendário de ações, a feijoada, que acontece sempre em meados de maio. A festa junina, que acontece em junho. Que esse ano vai ser no dia 24 de junho, que é o dia mesmo de São João. O calendário, que normalmente é lançado em final de setembro, começo de outubro. Então, além da venda do exemplar, a gente também faz algum evento para arrecadar recurso para o lançamento. Então, são ações fixas da PAI para arrecadação. E que a gente sempre precisa de parceiros. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com a gente na PAI. A gente explica o projeto, vai até a empresa. É tudo muito transparente, né? É tudo muito transparente. A gente é muito disponível, é só o pessoal agendar com a gente vai, conversa, explica como a gente trabalha. As pessoas que querem visitar a PAI também é só agendar, que a gente se organiza para recebê-los. É isso aí. É um caminho lindo e sem volta, né? Quem entra não sai mais. É verdade. Não, muito bacana. Muito obrigado por vocês também aceitarem vir aqui. Nós que agradecemos. Nós, com muito carinho, nós montamos também esse projeto chamado Sou Social. Muito legal. Que é para dar visão a todo esse trabalho, desmistificar várias coisas que as pessoas imaginam pela falta de ter uma informação, de ter uma orientação do que acontece no lado social da nossa cidade. O trabalho de vocês é
imensamente importante, vocês sabem disso, mas muita gente não sabe. Exato. Então, o Sou Social vem para divulgar isso, né? A gente usa esse coraçãozinho com 4 peças, a gente se baseou muito no ESG que as empresas estão adotando hoje, o verdinho para pensar no ambiental que a gente precisa, o azul do social, das pessoas, o amarelo da organização, da governança e o vermelho do amor, porque sem o amor os outros 3 também não conseguem fluir, né? Então esse é o nosso projeto aqui, que é uma porta sempre aberta para vocês da PAI. Parabéns, é maravilhoso Muito esse projeto. obrigada. Tamo junto. Nós estamos juntos. Coisa boa. E com certeza, ao longo do ano, a gente vai atualizando as campanhas. Vamos Esse vir bazar aqui. eu adorei. A gente vai fazer várias coisas juntos aí, com certeza. Lembra, se precisar um presentinho pra mamãe, pro papai, Pra namorada. pra namorada, Pro filho. pra esposa, pro filho, Temos, converse né? com nós. Tem para todos, né? Então, vou passar a palavra para vocês para a gente ir encerrando o nosso bate-papo. Gostou de participar, Simone? Adorei, o primeiro podcast de muitos. Portela, muito obrigada. AliExplay, as instituições de uma maneira geral, eu não falo só enquanto a PAI, elas precisam dessa visibilidade. Então, a gente agradece, porque é de extrema importância que a comunidade entenda o que as instituições fazem. Né? Então, estamos de portas abertas, nos visitem, agendem com a gente lá e foi um prazer. Adorei o meu primeiro podcast. Mas a Ali Vergani, você como a paiana... Não, eu vou falar agora como X-Play, não vou falar como a que Paiana. legal. Eu vou falar porque a X-Play é parceira de todas as entidades voluntariamente. E por quê? Porque a gente acredita, como tu, Simone, que nós, na verdade, precisamos dessa visibilidade mesmo. Então, gente, façam cada um o seu trabalho, assim como a X-Play. A gente vai lá, faz eventos, cobre, entrevista, conhece estruturas voluntariamente para poder ajudar. E faz podcast agora também. E agora fizemos podcast. E como a PAI, eu sou grata. Que legal. Só isso. Show de bola. Falou a vice, agora a voz da presidente Berna, que é um amor de pessoa também, né? Obrigada, você é muito gentil comigo. Tu não conhece ela brava. Mas brabo todo mundo tem um pouquinho, né? Não. Em nome da PAI, agradeço muito esse espaço. Em nome da Ali, também é um prazer estar aqui contigo. Tamo junto. Que legal. Então, pessoal, acessem as redes sociais da PAI. Vejam sempre lá, tem o bazar, tem várias formas de você ajudar a PAI, isso que é muito importante. A gente vai encerrando por aqui o nosso Sou Social, essa edição. Então, você já sabe, compartilha para todo mundo curtir esse bate-papo. Um abraço e até o Beijos. próximo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Sorria, você está na X-Play TV.